prática de conhecer as árvores e suas características garante boa produção e respeito ao meio ambiente. Vamos ver como fazer isso na integração Lavoura, Pecuária, Floresta na Amazônia. Olá, eu sou Ana Karina Salman, pesquisadora da Embrapa Rondônia, e hoje nós vamos falar sobre as principais características das espécies arbóreas visando a implantação de sistemas silvopastoris. Quando nós falamos da pecuária no bioma amazônico, não há como a gente não relacionar isso com o desmatamento da floresta amazônica. Embora o desmatamento da floresta amazônica ele esteja relacionado com vários fatores, entre eles a expansão da soja, principalmente nas cidades de Querência, no Mato Grosso, Humaitá, Amazonas, Paragominas e Santarém, no Pará. Está relacionado também com grilagem de terras públicas, abertura de estradas clandestinas por indústrias madeireiras, com obras de infraestrutura, principalmente aquelas que ocorreram entre 1978 e 1994, que é responsável por 75% do desmatamento nas proximidades dessas rodovias. Está relacionado também com os assentamentos rurais feitos de forma precária pelo INCRA. A ausência de ações ações políticas que possam efetivar a implantação de áreas protegidas. A pecuária ainda é a principal causa do desmatamento na floresta amazônica. Então, existem vários fatores, toda vez que a gente fala de desmatamento, é um assunto extremamente complexo, mas o que a gente encontra na mídia é que a pecuária é a principal vilã da história. E nós, enquanto técnicos e pesquisadores que trabalhamos nessa área, precisamos estar extremamente preocupados e atentos para esse tipo de situação. Somente porque hoje em dia, a gente não tem que estar preocupado somente com embargos do ponto de vista sanitário, mas também com embargos do ponto de vista econômico e ambiental. E aí algo que é bastante utilizado, principalmente para quem trabalha com pecuária no bioma amazônico, é a questão ambiental. E aí, quando a gente vai falar dos dados, sobre a relação do desmatamento e a pecuária, os dados do IBGE de 2008 revelam que 70% da área que já foi desmatada atualmente está ocupada com pasto. Mas um estudo realizado numa parceria do INPE com a Embrapa, projeto TerraClass, mostra que, considerando as áreas de pasto limpo, pasto sujo, pasto com regeneração e pasto com solo exposto, tanto os dados de 2008 quanto os dados de 2010 revelam que aproximadamente 62% da área desmatada está formada com pastagem, está ocupada com pastagens. Mas quando nós consideramos os dados que são divulgados em sites, como o do Greenpeace, ou em blogs, que são extremamente ambientalistas, esse dado de 62% vai para 80%, 85%. Então, a gente tem que estar atento porque isso realmente é muito utilizado e de forma negativa para a pecuária e para as pessoas que trabalham com pecuária na região amazônica. Então, a imagem que nós temos da pecuária atualmente na Amazônia é essa. Então, um dia, meu filho, a Amazônia será sua. A vaca falando para o bezerro. Você já comeu a Amazônia hoje? Aqui um fiscal do IBAMA faz cara de árvore, falando para o bovino, faz cara de árvore. Cadê a árvore que estava ali?
Então, essa é a imagem que hoje a gente encontra e que é vendida da pecuária na região amazônica. Ela é estreitamente relacionada com o desmatamento. E as consequências do desmatamento, né, envolvem a perda de biodiversidade, fauna, flora, micro-organismos no solo, aumento da exposição de solo, né, erosão, compactação e perda de fertilidade, redução da ciclagem de nutrientes e de água no solo. Eu não estou aqui para defender o desmatamento, eu só estou aqui para mostrar que realmente existe uma grande perda ambiental com o desmatamento e a pecuária está estreitamente relacionada com isso. Então, a gente tem que estar preocupados em buscar sistemas de produção animal, né, para a região amazônica e que sejam alternativas mais sustentáveis do ponto de vista econômico e ambiental. E aí que entram os sistemas silvopastoris, né, a arborização de pastagem. E aí uma alternativa, né, e algo que a Embrapa vem buscando, né, e incentivando nós pesquisadores, é trabalhar com sistemas de integração lavoura-pecuária e com a implantação de sistemas que integrem árvores e pastagens e que sejam destinados à criação de animais na área. No entanto, existem várias dúvidas com a implantação e manutenção desses sistemas. Quais espécies arbóreas a gente deve usar nesses tipos de sistemas? E quais as características das espécies arbóreas devem ser consideradas? Então, essas são uma das dúvidas que ainda existem e que a gente vai tentar discutir aqui. Hoje, o meu objetivo é discutir exatamente quais são as principais características de espécies arbóreas nativas que nós avaliamos na Amazônia Ocidental, no Acre e em Rondônia, né? E que são aquelas que a gente julga que são as mais importantes quando a gente considera a implantação desse tipo de sistema. Então, o foco hoje são os sistemas silvopastoris permanentes, que eu defini na aula anterior. Uma característica bastante importante da espécie arbórea é que ela seja adaptada às condições regionais de pastagem. Né? As condições regionais de clima, de solo e também condições de pastagem, né? Em que a incidência solar é bastante elevada. É uma condição diferente de uma condição de floresta. Então, só para mostrar aqui o comportamento aqui de uma espécie arbórea, principalmente no desenvolvimento da copa, ele pode ser completamente diferente, né, de uma árvore que regenera em pastagem do que uma árvore que cresce no meio da floresta. Então, por exemplo, essa é uma castanheira, né, e essa daqui ela é resultante de regeneração natural. Então, vejam que como não havia competição por luz com outras árvores, porque ela regenerou na pastagem, né, onde a incidência de luz é bem maior, a copa dela é completamente diferente do que de uma castanheira que é remanescente de floresta. Quando essa castanheira cresceu num ambiente de floresta onde havia competição com outras árvores e ela precisava de luz, então ela cresceu e a copa dela ficou muito mais alta, né? Então, o objetivo, quando a gente decidiu executar o projeto Arbopasto e a gente decidiu avaliar espécies de regeneração natural, era exatamente porque a gente sabia que as características que a gente ia observar nas árvores de regeneração natural seriam diferentes das espécies arbóreas remanescentes de floresta. Uma outra característica bastante importante é que a espécie arbórea apresente um crescimento rápido. Por que isso? Quanto mais rápido a espécie arbórea cresce, menor é o tempo que você gasta para implantação de um sistema silvopastoril, caso seja preciso plantar essa árvore. Então, o tempo que você precisa manter a área vedada, esperando o crescimento do capim, antes de liberar o acesso dos animais,
e antes que essa árvore possa sofrer danos pelos animais, quanto menor foi esse tempo, menor é o custo com a implantação inicial do sistema. Então, o crescimento rápido da espécie arbórea é uma característica bastante desejável e que a gente considerou quando a gente avaliou as espécies arbóreas nativas no projeto Arbopasto. Uma outra característica que também é importante é que a gente deseja que a espécie não seja, ou melhor, que a espécie seja perennifólia. Ou seja, que ela não perca as folhas dela em algum determinado período do ano. Então, aqui eu cito como uma espécie arbórea que perde folhas, por exemplo, é o caso da teca. Não é uma espécie arbórea nativa, ela é exótica, né? Mas existe muito plantio de teca no estado de Rondônia, né? Essa foto é no nosso campo experimental de Porto Velho, em que nós plantamos a teca na beirada da cerca, e a gente observa que no período seco, no período de estiagem de água, essa espécie ela perde completamente as folhas dela. Então, quando a gente pensa em sistema silvopastoril visando o fornecimento de sombra para o animal, esse tipo de espécie arbórea não é que a gente não possa plantar, mas a gente tem que estar ciente de que ela apresenta essa característica. Então, se o nosso objetivo é prover sombra para o animal, né, a gente tem que levar em consideração e tem que saber que essa espécie arbórea ela perde as folhas dela no período do ano que é o período mais quente que a gente tem lá em Rondônia. Então, é por isso que a gente plantou essa espécie somente na beirada da cerca. Então, a arquitetura da copa, da espécie arbórea, ela precisa ser bastante, a gente precisa ter bastante consideração, né, porque a gente tem que estar preocupada que essa copa, ela precisa fornecer sombra para o gado, mas ao mesmo tempo ela não pode impedir a passagem de luz para o crescimento do capim sob a copa dela. Então, quando nós fomos avaliar as espécies arbóreas no projeto Arbopasto, nós pontuamos, valorizamos mais as espécies arbóreas que apresentavam classes, né, formas de copa colunar, né, elíptica vertical, cônica, e que também apresentavam uma densidade de copa pouco densa ou rala. Tá? As muito densas, elas não são interessantes porque elas impedem muito a passagem de luz, né? E impedem, realmente dificultam o crescimento do capim sobre a copa. Uma outra característica interessante é verificar a presença de raízes superficiais expostas. A gente avaliou e considerou, né, como muitas ou poucas. As espécies arbóreas que têm essa característica de produzir muita raiz superficial, a gente deu notas mais baixas, porque ela não só impede o crescimento do capim, como ela também dificulta a manutenção do animal debaixo sob a copa. Então, a gente avaliou, né, com uma nota maior aquelas espécies arbóreas que apresentavam pouca raiz superficial exposta. Uma outra característica também que a gente avaliou foi a interferência do pasto, né, a interferência da copa sobre o crescimento do pasto. Nós demos nota baixa, né, para espécies arbóreas em que a gente observava que o capim não crescia e notas mais altas, onde a gente observava que não havia, né, onde a cobertura do solo era menor sobre a copa, considerando, né, levando em consideração quando essa espécie arbórea não estava sendo utilizada como malhadouro. Então, a gente tomava esse cuidado. Quando a gente observava que o capim não estava crescendo debaixo da copa da árvore, mas porque a árvore estava sendo utilizada para o abrigo de muitos animais,
porque a pastagem estava pouco arborizada e aquela era a única espécie ali presente onde os animais se aglomeravam, então isso não era uma interferência, a gente considerava como não sendo uma interferência da árvore para o crescimento do capim, devido a fatores alelopáticos, né? Mas sim devido a um problema de baixa arborização da pastagem. Uma outra característica importante, que nós consideramos importante da espécie arbórea para compor o sistema silvopastoril, é a regeneração natural em pastagens. A gente relaciona essa característica com o potencial invasor da espécie arbórea. Então, existem algumas espécies, e no caso do estudo que nós realizamos no projeto Arbopasto, a gente verificou que a única espécie que realmente apresentou um elevado potencial, né, de regeneração natural na pastagem foi o babaçu, né? Então, o babaçu é uma espécie e ela é muito comum em propriedades no centro do estado lá de Rondônia, na região de Jaru e Ouro Preto do Oeste, né? E o produtor tem que estar sempre atento em controlar a regeneração natural do babaçu, para que o babaçu não acabe se tornando, realmente não tome conta da área da pastagem. Se o produtor não ficar atento, ele realmente toma conta do pasto, né? E aí, as notas, né, que nós demos para cada uma das espécies que a gente avaliou, quando a gente percebeu, né, quando a gente verificava em área de pastagem, quando a gente contava a regeneração natural na área ali da árvore, a gente dava nota 1, né, para essa, e no caso aqui foi o babaçu que recebeu essa nota, ou 5 quando a gente não observava nenhuma regeneração. O ideal é que quando a gente considera a regeneração natural, o ideal é que ela tenha uma regeneração intermediária, porque a regeneração, uma espécie que tem uma capacidade de regeneração moderada, significa também que na hora de produzir muda ela não vai oferecer muito problema. Então a gente tinha que tomar muito cuidado na hora de avaliar essa característica. Mas aqui é só mais um exemplo, né, de espécie arbórea que pode se tornar uma invasora, né? Isso é uma área no campo experimental lá de Porto Velho, que nós plantamos com um sanção, né? E não foi manejada corretamente e ela acabou se tornando uma invasora no pasto. Então, a gente acabou tendo o trabalho de ter que reformar esse pasto para eliminar essas plantas, né? Mas foi por erro realmente de manejo da espécie arbórea. Ela havia sido plantada como quebra-vento e acabou se tornando uma invasora depois de algum tempo, exatamente por erro de manejo da própria espécie. Daí a importância da gente conhecer a espécie arbórea e conhecer as características dessa espécie, para poder manejar ela corretamente. Uma outra característica desejável na espécie arbórea é que ela produza frutos que possam ser consumidos pelo animal. Então, aqui um exemplo da abajinha, né, e do bordão de velho, que são duas espécies arbóreas nativas da Amazônia Ocidental e que produzem frutos no período que a gente mais precisa realmente de suplementação alimentar do rebanho, que é no período seco, quando as pastagens realmente não apresentam um crescimento e um valor nutricional adequado. Outra característica é o potencial tóxico dos frutos. A gente precisa tomar bastante cuidado porque existem algumas espécies arbóreas que produzem frutos e esses frutos podem ser consumidos pelo animal, mas eles também podem produzir algum tipo de intoxicação. Durante o nosso estudo no projeto Arbopasto, a gente identificou que a espécie Enterolobium, né, tanto a fava orelhinha como a timbaúba, são provavelmente espécies que produzem um fruto que causa intoxicação nos animais. Isso a gente observou tanto na literatura, a gente encontrou essa informação, quanto em relatos de alguns produtores, tanto no Acre quanto em Rondônia.
Então aqui é uma foto, né, que o Maurício tirou de um bovino no Acre com suspeita de intoxicação pela ingestão do fruto de Enterolóbium. E aqui nesse caso, né, os animais eles manifestam um tipo de fotossensibilização, né? Esse é um outro caso, aqui a foto não está muito boa, mas isso aqui foi um caso de provável intoxicação, né, pelo consumo de fava orelhinha no nosso campo experimental, no nosso rebanho, que é um rebanho girolando, que nós temos lá em Porto Velho, e dois animais apresentaram, né, sintomas de fotossensibilização nas partes brancas, né? Então, isso aqui é uma lesão, o úbere dela aqui está bem vermelho, depois até essa pele soltou completamente, e aí, investigando, né, eu percebi que esses animais, eles estavam passando por uma área, quando elas iam ser ordenhadas, elas passavam por uma área em que havia dispersão de fruto de fava orelhinha. Então, eu imaginei que elas pudessem estar consumindo esse fruto e manifestaram sintomas de fotossensibilização. Quando eu pedi para os vaqueiros tomarem cuidado, né, desviarem, mudarem, né, a rota dela, porque a gente, realmente, essa é uma árvore que não está em área de pastagem, ela foi usada para recompor uma área de um lago, então a gente não podia, né, entrar e tirar as árvores de lá. Então, a atitude mais correta foi mudar a rota de passagem dos animais e a gente não teve mais caso de intoxicação no nosso rebanho. Tá? Então, isso é uma característica bastante importante que a gente tem que tomar cuidado. Por outro lado, também eu visitei propriedades em Rondônia que tinham essa árvore na pastagem e o produtor nunca havia relatado nenhum caso de intoxicação, né? Então, é só um cuidado que realmente a gente tem que ter.